E aí, pessoas, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo tranquilo, tudo em paz? Como é que estão as coisas aí na vida de vocês? Tudo na mais perfeita maravilha? Tudo bacaninha? Como é que vocês estão aí, onde vocês estiverem nesse Brasilzão, né? Nesse Brasil de cidades infinitas, tudo bacana, em Goiás, em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Bahia, Piauí, no Acre, em Rondônia, né, onde você estiver em São Paulo, Rio de Janeiro ou fora do Brasil, né, se você tiver nosso conteúdo chegar, né, nosso conteúdo chegar fora do Brasil aí, em Portugal, na Alemanha, na Itália, onde tiver, na Bolívia, na Argentina, no Paraguai, onde tiver, muito obrigado por você estar no canal Paulo Darwin 1970, muito obrigado mesmo, muito obrigado, agradecendo também ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sempre, né, sempre agradecemos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida sempre, que o nosso Senhor nos abençoe, né, me abençoe para que eu consiga aqui fazer esse vídeo aqui da melhor maneira possível, que isso aqui seja fonte para a sua eterna glória. Agradeço sempre ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por tudo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sempre. Amém. Amém. Te pedindo, né, para você curtir o vídeo, tá aqui o meu Instagram, @paulodarwin1970, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente. Ó, se você não é inscrito no canal, não custa nada, né? Se inscreve aí no canal, já que você está aqui. Você vai assistir esse vídeo, se você assistir esse vídeo, curta o vídeo e se inscreva no canal, que isso ajuda bastante, viu? O canal Paulo Darwin 1970 ajuda bastante. Se quiser também comentar, pode comentar. Fale de onde é que você está assistindo esse vídeo. Eu gosto bastante quando geralmente o pessoal fala, ó, estou aqui em São Paulo, estou aqui em Salvador, na Bahia. Gosto bastante, viu? Curta o vídeo, se inscreva no canal, se você quiser me ajudar também o canal, 988-290-76791 é o Pix do canal Paulo Darwin. Isso aqui é a chave Pix, tá? Se você ajudar com qualquer coisa, se você gostar desse vídeo, se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, contribua com o canal, ajude o canal, beleza? Tranquilo? Qualquer quantia, sempre bem-vinda, 988-290-76791. Sem mais delongas, né? Sem mais chorumelas, vamos aqui para o vídeo, né? Vai passar aqui os letreiros do canal, a abertura do canal e a gente volta aqui para o vídeo, beleza? Então não sai daí, hein? Vou estar te esperando, hein? Valeu, tchau, tchau. Só o tempo de ir ali, tomar uma água e voltar aqui em 10 segundos. Valeu, gente. Obrigado por ter ficado até aqui, hein? Continua, não sai daí. Valeu, tchau, tchau. Voltei. Tranquilo, beleza? Foi ali o tempo de tomar uma água e voltar aqui para o vídeo, beleza? Caiu nas minhas mãos um monumento de biografia, gente. Um negócio seríssimo, que é esse Beethoven, a música e a vida do Lewis Lockwood, Lewis Lockwood, esta obra aqui que eu passei esses últimos 20 dias, 30 dias lendo, esta obra que é um monumento, né, que eu falei, caramba, gente, que responsabilidade. Eu já estava há algum tempo com vontade de fazer um vídeo, né, que tivesse o Beethoven como tema, e eu já tinha muito tempo conseguido o romance, né, A Minha Amada Imortal, que é baseado no roteiro do filme, né? Baseado no filme, esse Minha Amada Imortal aqui, que eu assisti esse filme no cinema nos anos 90, e eu caiu na minha mão Minha Amada Imortal, essa roteirização, né? Pegaram o roteiro e fizeram a adaptação para virar livro, publicado aqui pela Marco Zero, entendeu? Baseado no roteiro, romance, né? Romance do James Ellison, baseado no roteiro do Bernard Rose, tradução do Magnus Dadonas, essa edição aqui. Eu tenho esse aqui há bastante tempo, mas não sentia firmeza para fazer apenas pegar aqui, né, o filme, eu gosto pra caramba do filme, e fazer uma resenha, né, do Minha Amada Imortal. Mas quando caiu a música e a vida do Beethoven, eu falei, é a hora da gente entrar, né, destrinchar, né, esse Lewis Lockwood, essa edição e destrinchar. Só que foi um negócio complexo, porque este Lewis Lockwood vai pegar, né, é uma das maiores autoridades sobre a vida e a obra, da vida e a obra de Beethoven, pesquisador e professor, não, é de homem, professor de música na Harvard, na University. Ele publicou vários artigos e ensaios importantes sobre a obra do compositor. Quer dizer, esse Lewis aqui é um autor, um biógrafo, que é praticamente especialista em Beethoven. Por aí você tira. Eu peguei, comecei a ler, ele vai dividir aqui muito esse livro entre a vida
e a obra do Beethoven. E o que é que nós vamos ter que, com relação à vida e à obra do Beethoven? Justamente a questão que ele vai pegar tudo que o Beethoven fez, todo o material do Beethoven, todo o material musical do Beethoven, e ele vai destrinchar. Isso aqui, de certa forma, até vi algumas críticas com relação a isso, porque nem todo mundo tem conhecimento musical para acompanhar o Beethoven, para acompanhar a obra do Beethoven. E ele vai fazer aqui, né? Vai trabalhar aqui tudo que o Beethoven compôs, até a última, a Opus 135, quando o Beethoven já estava em cama, né? Para falecer em março de 1827. Ele vai destrinchar. Assim, é um trabalho para músico. Ele vai explicar aqui no prefácio que, se você quiser ler só a vida do Beethoven, tá liberado. Você não é obrigado a pegar e destrinchar, né, o musical. Mas eu fui lendo os textos, e hoje, com a facilidade que nós temos, né, de você pegar aí nos seus aplicativos de música, eu fui pegando uma por uma, lendo, e demorou bastante para que eu desse finalidade, finalizasse o livro, justamente porque eu peguei cada obra do Beethoven e escutei uma a uma para poder fazer aqui ter uma ideia, né, da grandiosidade do Beethoven, porque eu tenho aqui algumas coisas do Beethoven, até eu andei vendo aqui nos meus guardados. Isso aqui é publicado, a Ludwig van Beethoven, ó. Tem esse material do Beethoven, principalmente em CD. Em vinil eu não consegui encontrar nada aqui em casa. Incrível. Eu não sei se pegaram e sumiram com o Beethoven que eu tinha. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Olha que belezinha. Esse material aqui que eu tenho há muito tempo. Que aqui tem aqui a Sinfonia número 6, né? A Pastoral, e a Egmont, que é a Opus 84, a abertura. Nós temos aqui. Entendeu? A Egmont, que é baseado no texto do Goethe. Tá vendo? Tenho também esse aqui, da Clássicos, que saiu na revista Caras, nos anos 90. Olha só. Há bastante tempo que eu tenho isso aqui. Bastante tempo. Que tem aqui a Sonata Clair de Lune, né? Que é mais das músicas para piano mais famosas dele. Tan, dan, 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 tan, 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 tan. Não pode colocar música aqui, senão o YouTube corta o vídeo, né? Que justamente foi um tema do Minha Amada Imortal. Tema conhecidíssimo, uma das músicas de piano mais famosas de todos os tempos. Sinfonia número 6, né, a Pastoral, que tem aqui. Tem aqui também a Nona Sinfonia, aqui o Opus 125, a Nona Sinfonia em Dó menor. Tem a Sonata em Dó menor, a Patética. Tem aqui a Patética, mas apenas 5 minutos e 49. A Patética tem em torno de 26 minutos, se eu não estou enganado, 26 minutos. Tem aqui uma parte da Patética. As Ruínas de Atenas, 6 minutos e 18. Por Elise. Temos em 3 minutos o Concerto para Piano e Orquestra número 5, o Imperador. A Quinta Sinfonia, né, ou mais conhecida como a Quinta Sinfonia. E a nona, né, o Presto. E a Sinfonia número 4, Opus 60, Allegro ma non troppo, que é basicamente este CD que eu tenho em mão aqui. Esse CD que eu tenho em mão. Beleza? E aqui, além disso, eu ainda tenho essa aqui, a Ópera Fidelio, que isso aqui vai virar, isso aqui vai ser meu próximo vídeo, porque eu quero fazer uma resenha sobre essa ópera, a Fidelio. Entendeu? Essa edição que eu tenho da Folha de São Paulo. Eu pensei em fazer as duas, né, juntar as duas, mas o vídeo não vai comportar, né? Não vai comportar muita coisa, muita informação. Aí isso aqui eu vou deixar. Depois desse vídeo aqui, a segunda parte vai ser justamente essa ópera, a única ópera que o Beethoven compôs, que é justamente Fidelio. Que essa aqui eu quero ouvir e vou fazer a resenha. Vou ficar a resenha para o próximo vídeo. Então é mais ou menos esse material que eu tenho do Beethoven, né? Eu tenho do Beethoven, e aí eu falei, não, agora eu vou justamente trazer o Beethoven. Beethoven, ele fala por si só. Gente, Beethoven não é nome para cachorro, tá? Só para que fizeram um filme um tempo atrás que botaram o nome do cachorro de Beethoven, e aí inclusive hoje eu tava andando
E me veio a memória justamente isso, porque uma mulher estava brigando com o cachorro dela, chamando ela de Beethoven. Isso é sério, não é lorota. Não é lorota. Eu fiquei assim, caramba, Beethoven virou nome de cachorro mesmo? Aqui, ó. Ele nasceu em Bonn, tá, na Alemanha. Onde nasceu Beethoven, ainda é uma pequena cidade da Alemanha, capital da Alemanha Ocidental, no final da Segunda Guerra Mundial, em 45 até 2000. Bonn continua sendo o que sempre foi, uma cidade comercial pequena, próspera, na margem oeste do rio Reno, ao sul de Colônia. Não é um centro importante que possa rivalizar com Colônia, Frankfurt ou Munique, nem tão desenvolvido quanto Mannheim, que foi sua rival cultural no passado. Um ar de provincianismo confortável sempre impregnou a vida civil, ainda mais depois que Berlim se tornou a capital da Alemanha reunificada. Beethoven, um histórico filho de Bonn, é até hoje a principal atração cultural da cidade. Nós vamos ter o nascimento de Beethoven em 1870. Não vamos ver aqui nesse livro tudo que se falou, né, no passado a respeito dos maus tratos que o pai do Beethoven, o Beethoven pai, fez com relação ao Beethoven, que ele era um alcoólatra, isso se sabe, isso é histórico, ele é um alcoólatra. Nessa obra aqui não se fala do que é divulgado muito, que Beethoven ficou surdo por conta dos tapas. Dos tapas que o pai dava no ouvido dele. Inclusive, o próprio Beethoven nem acreditava nisso. O Beethoven acreditava que a surdez dele vinha de problemas estomacais, de problemas do estômago, de intestino, de estômago. Entendeu? Não tinha nada a ver com pancadas. Mas ele, desde cedo, a mãe morreu cedo, e ele teve que... Olha o lugar onde ele nasceu aqui, ó, na foto, no desenho. Ele teve que cuidar dos irmãos. Ele teve que cuidar dos irmãos mais novos, porque o pai dele é o seguinte, o pai dele queria fazer ele um grande concertista. O pai dele queria fazer um novo Mozart. Era essa ideia que o pai tinha, que ele ia ser o novo Mozart. O Mozart era a sensação, né? Com 4 anos de idade já estava compondo sinfonias. Então o pai pensou exatamente assim: vamos ter, né? Vamos ter um novo Mozart, né? Vamos ter um novo Mozart. Eu tenho um novo Mozart, vou botar ele para treinar piano e vou ficar fiscalizando, vou bater na mão dele quando ele errar. Vai ser algo que vai acontecer. O meu filho vai ser o novo Mozart, entendeu? Não foi bem assim, né? O Beethoven ele construiu uma carreira de provavelmente dos maiores músicos de todos os tempos. Desculpe-me os que são fãs de Mozart, de Brahms, de Wagner, mas para mim Beethoven é o maior de todos. Ele é, para mim, comparável a Shakespeare na literatura. E para vocês terem uma ideia de como isso é fantástico, ele começou de forma simples, como o Shakespeare, né? Começou de forma simples, o Cavaleiro de Verona. Beethoven começou copiando, vamos dizer assim, copiando Mozart, mas ele foi se libertando disso ao ponto de chegar em trabalhos na sua fase final, como a própria nona mesmo, né? Que são monumentos da música ocidental. Não dá, né? Não tem como você comparar Beethoven. Isso é uma opinião minha, tá? Opinião minha. Comparar Beethoven com outros e nem com o que se fez depois. E olha que eu gosto de Wagner, mas o Wagner é filhote de Beethoven. Sem Beethoven não haveria Wagner. Básico. Ó, Louis van Beethoven, filho do tenor mencionado, é um menino de 11 anos e um talento dos mais promissores. Isso aqui é um homem, né, chamado Neff, que mandou essa carta aqui, né, publicou sobre o jovem prodígio Beethoven em março de 1783, quando o jovem Beethoven tinha apenas 12 anos de idade. Ele escreveu isso aqui, né, Louis van Beethoven, filho do tenor mencionado, é um menino de 11 anos e um talento dos mais promissores. Toca instrumentos de teclado com muita perícia e força, lê música muito bem à primeira vista, para expressar da maneira mais simples. Toca sobretudo o cravo bem temperado de Sebastian Bach, que Herr Neff colocou em suas mãos. Quem quer que conheça essa coleção de prelúdios e fugas em todas as tonalidades, que pode muito bem ser chamada de a non plus ultra da nossa arte, saberá o que isso significa. Na medida que seus deveres lhe permitem, Herr Neff
também o tem instruído em baixo contínuo. Agora está lhe ensinando composição e para estimulá-lo já imprimiu em Mannheim 9 variações para pianoforte, pianoforte que era o cravo, né, pianoforte, escritas por ele a partir de uma marcha de Ernst Christoph Dresler. Esse jovem gênio merece ajuda que lhe permita viajar. Ele certamente se transformará no segundo Wolfgang Amadeus Mozart se progredir como começou. Aí, aqui ó, o autor falando, esse texto não é meramente um apelo de apoio para um iniciante talentoso, é uma profissão de fé em Sebastian Bach, como modelo musical supremo, e isso numa época em que a maior parte da obra de Bach ainda era pouco conhecida e difícil de ser encontrada, exceto por cópias que circulavam entre grupos de entusiastas que incluíam os filhos do compositor, alguns de seus alunos ainda vivos, uns poucos teóricos devotados às suas realizações e uns tantos admiradores leigos. O conhecimento que Neff tinha de Bach, assim como sua devoção por ele, fizeram com que, em 1800, Simrock o contratasse para revisar a partitura do cravo bem temperado para publicação. Na Alemanha de 1783, para a maioria das pessoas, o nome de Bach se referia a seu filho mais conhecido, Carl Philipp Emanuel, que então fazia carreira em Hamburgo, ou a seu filho mais jovem, Johann Christian, que tinha acabado de falecer na Inglaterra em 1782. Os músicos conheciam a reputação do velho Sebastian como um lendário patriarca da música, mas numa era de homofonia galante, sua música, apesar da qualidade transcendente reconhecida por seus entusiastas, parecia misteriosa e difícil para o músico comum. Durante a vida de Bach, apenas 2 cantatas e umas poucas peças para teclado foram publicadas, porque a impressão de partituras musicais era muito cara na primeira metade do século XVIII. Mesmo 30 anos depois de sua morte em 1750, havia apenas 2 edições da obra de Bach, principalmente de suas últimas composições e das obras contrapontísticas conhecidas. A Arte da Fuga, publicada em 1750, e a Oferenda Musical e a terceira parte de Klavierübung, de 1761. Em 1761. Foi só depois de 1800 que o número maior de publicações da música de Bach começou a aparecer e sua produção ganhou impulsos. Que eu até pegar aqui, né? Aqui, ó. Johann Sebastian Bach. Hoje nós temos com facilidade, né? Nós temos materiais de Bach à vontade, ó. Aqui, ó. Olha só aqui, ó. O vinil do Bach que eu tenho. Aqui tem o Concerto Brandenburgense, né? Número 3. E tem aqui o Concerto Brandenburgense número 1, né? Aqui. E tem também o número 1 em Fá maior. E tem suas várias partes, né? Adágio, Allegro, Minueto. Tá vendo? Johann Sebastian Bach. Começou a aparecer, a sua produção ganhou impulso ao longo da vida de Beethoven. As poucas obras de Bach conhecidas naqueles primeiros anos eram consideradas pela maioria dos músicos de difícil execução e compreensão. O fato de Beethoven ter aprendido a tocar o cravo bem temperado tão cedo lhe conferiu um conhecimento incomparável da lógica musical e da profundidade de expressão, mesmo que dificilmente ele pudesse integrar esse conhecimento no estágio embrionário de seu desenvolvimento como compositor, que se destinava a dominar estilos e técnicas contemporâneos muito mais fáceis. O contraponto bachiano permaneceu uma influência latente por muito tempo, até emergir nos últimos anos da vida de Beethoven, quando ele foi compor, né, o cravo, quando ele foi comprou uma fuga, né, uma fuga para, no final da vida dele, né, uma fuga, quando ele estava pronto para aceitar a responsabilidade artística de compreender integralmente os intrincados mistérios da arte de Bach. Quer dizer, ele, só no final da vida, que Beethoven foi realmente ter uma noção, né, uma noção realmente do... Ele foi influenciado, né, por Kant, Schiller, o Iluminismo, o Beethoven, além de Bach, né, também ele foi influenciado por Handel, aqui ó, a influência grande, né, de Handel, vendo? Ele foi influenciado, obviamente, como eu falei, pelo Mozart, né, Mozart, vendo? Ele foi influenciado bastante, quer dizer, ele tinha todo um universo musical, né, para ele poder, e ainda tinha também, né, os mentores e patronos de Beethoven eram justamente, tinham ligações com o Iluminismo, né, o Kant, o Schiller, né, todo esse pessoal, o próprio Goethe, o Goethe também, que fez com que, né, isso aí tudo era uma influência feroz para quem vivia no século XVIII, no século XVIII para o século XIX. O artigo de Neff, de 1783, havia definido o jovem Beethoven como um segundo Mozart, mas Neff certamente não queria se referir apenas a Mozart como compositor, mas principalmente como o Wunderkind.
europeu dos anos 1760, o celebrado menino prodígio que se sentava no colo de seus patronos em toda a Europa sob a tutela vigilante do pai, o Leopold. Naturalmente, os patronos em Bonn começaram a perceber que existia um prodígio similar em seu meio, e Johann também imaginou que poderia se transformar no segundo Leopold e colher do talento do filho a mesma fama e o que ele imaginava pudesse se transformar numa fortuna. Mas nem Johann, nem ninguém em Bonn tinha o talento empreendedor de Leopold Mozart, nem o jovem Beethoven, apesar de seus dons, poderia responder à imagem dourada do pequeno Mozart, que seu pai e outros não poupavam energias para conseguir. Isso é evidente pelos esforços que fizeram para esconder a idade verdadeira do menino e desse modo fazê-lo parecer mais jovem do que realmente era. Por isso, durante alguns anos circulou o rumor de que Beethoven tinha nascido em 1772, 2 anos depois de seu verdadeiro nascimento, 1770. As alavancas do patrocínio da corte repousavam nas mãos do eleitor. Em 1784, o novo titular, que era o governante, né, era o arquiduque Maximilian Franz, de 28 anos, filho mais moço de Maria Teresa. Com sua ascensão, uma nova onda de apoio à música se fez sentir. Em 1789, Neff não poupou elogios a seu patronato. Irmão mais moço de José II, Max Franz parecia representar um impulso para as novas tendências do iluminismo na conservadora Bonn, dominada pelo catolicismo. E mais importante para o jovem Beethoven era seu entusiasmo por Mozart. Como eu falei, ele era entusiasmado e quando ele viajou, não se sabe se ele encontrou, não se sabe se ele chegou a encontrar a Mozart pessoalmente. Não se tem registro disso, entendeu? De Mozart pessoalmente. Mas ele era muito fã. É como os meninos de hoje com os fãs de bandas de rock, né, que viajam para assistir shows. Sim, o cara futuramente ele vai se transformar num músico. Antigamente era assim, né? Por conta das grandes influências. Mas assim, chegar pessoalmente, né? Que você, entre aspas, né? Idolatra, né? Entre aspas e aspas, você idolatra, como essa palavra é muito comum hoje, né? De idolatria. Você gosta muito, né? Você gosta muito a ponto de transformar aquilo ali num pequeno deus para você. Ele não chegou, não se tem notícia disso. Em 1787, a vida musical vienense florescia com muitos espetáculos de ópera, balé e teatro que eram patrocinados e assistidos pela nobreza, pelo corpo diplomático e pela burguesia ascendente. Os concertos públicos eram raros, mas a música que se fazia nos salões estava em um estágio que Beethoven jamais poderia ter imaginado em Bonn ou encontrado em qualquer outra cidade do continente europeu, com exceção de Paris, Berlim e Praga, que Bonn, como eu falei, é uma cidade pequena. Músicos de toda a Europa chegavam a Viena e competiam por empregos, buscando audiências e audições com patronos aristocráticos ou seus representantes que lhe pudessem garantir postos permanentes, que na verdade era muito difícil de conseguir. Em abril de 1787, Mozart estava no auge com sua glória operística, tendo lançado As Bodas de Fígaro. Aqui, ó. As Bodas de Fígaro. Ó. As Bodas de Fígaro em Viena em abril do ano anterior e acabar de chegar de Praga, janeiro e fevereiro de 1787, onde o extraordinário sucesso do Fígaro acabara resultando na encomenda do Dom Giovanni. Na época da chegada do jovem Beethoven, Mozart estava compondo seus quintetos de corda e em Dó maior K515, assim como os quintetos de cordas em Sol menor K516. Beethoven pode tê-lo encontrado, mas não existem provas concretas de que Mozart teria dito sobre Beethoven. Preste atenção nele, algum dia o mundo falará sobre ele. De qualquer modo, é quase certo que Beethoven tenha ouvido Mozart tocar. De acordo com um de seus alunos de piano, Carl Czerny, muitos anos mais tarde, Beethoven lhe teria dito numa carta que Mozart tocava bem, mas muito picado seu legato. Como Mozart morreu em 1791, fica excluída a possibilidade de Beethoven ter ouvido Mozart de qualquer outra oportunidade. Então, quanto à possibilidade de Beethoven ter aprendido a teoria ou composição com Mozart, é completamente duvidosa, porque muitas biografias, né, passaram a falar sobre isso. E não podemos confiar nos registros de Ries a esse respeito em sua biografia de Beethoven, publicada mais tarde. Naquela época, os métodos de ensino de Mozart, bem documentados pelos registros de seu aluno inglês Thomas Atwood, incluíam exercícios de composição em contraponto, assim como métodos de composição através de estágios fáceis. Presumivelmente, Beethoven levou algumas de suas composições para mostrar a Mozart em Viena, como seus quartetos de piano de 1785.
que revelam sinais inequívocos de que ele estudara atentamente os modelos mozartianos, sobretudo as várias sonatas para violino. Assim, apesar de breve, a visita deve ter sido memorável. Mesmo que ele tenha apenas conseguido ouvir Mozart tocar, a oportunidade de andar pelas ruas de Viena, ver os palácios e os palacetes da aristocracia e vivenciar o ambiente da capital confirmou inevitavelmente a estreiteza provinciana de Bonn, né? E estimulou sua decisão de partir. Não admira que 5 anos mais tarde Waldenstein tenha escrito que para o Beethoven voltar para Viena era um desejo há muito tempo frustrado. É como muitos brasileiros, né, que querem ir para os Estados Unidos e chegam músicos, artistas brasileiros que querem ir para os Estados Unidos, de preferência morar lá, né? Morar lá, entendeu? Aí vai falar aqui sobre as primeiras obras de Bonn, né, que ele compôs, né? Vai falar aqui o retrato do Mozart aqui, ó, um dos retratos de Mozart. Quer dizer, uma das maiores influências, né? Uma das maiores influências para Beethoven foi Mozart. Como eu falei, Brahms também, o Haydn, né? O Haydn também, que foi professor do próprio Beethoven, esse foi professor. Aí vai falar aqui justamente de tudo. A primeira maturidade, né, entre 1792 e 1802, os primeiros anos, né, em Viena, quando ele foi para Viena, como estava Viena nesse período, né, justamente 1792 até 1802, nós temos que pensar aí o que estava acontecendo com a Revolução, né, Francesa, com a Revolução Francesa, 1789, assim, o medo, né, que muitos tinham do que pudesse acontecer, que essa revolução passasse para a Europa inteira, né, a Revolução Francesa, 1789, a queda dos reis. Então a França com a sua Revolução Francesa e o terror, tudo isso era o pavor, né? O pavor que estava naquele período ali de 1792, 1793, confrontando a aristocracia vienense. Perspicazes patronos vienenses viram no jovem Beethoven um talento brilhante, um novo Mozart, nos vários significados implícitos nesse título. Entre esses patronos havia muitos a quem o compositor dedicou obras importantes e de quem recebeu apoio financeiro. De 30 patronos nobres listados num estudo sociológico sobre Beethoven, ele dedicou obras a pelo menos 20 deles e certamente manteve relações cordiais com no mínimo uma dúzia de outros. Naqueles anos, a atitude de Beethoven em relação aos seus patronos oscilava entre uma ardente ambição de sucesso e uma feroz e obstinada independência. Esses impulsos estiveram permanentemente em conflito, não apenas nos primeiros anos de Viena, mas durante toda a sua vida. Sendo um compositor independente sem emprego fixo, ele precisava do apoio dos patronos para fazer carreira e ganhar o reconhecimento tão desejado, mas exigia respeito e seu temperamento impetuoso, violento, às vezes explodia com certa frequência. Seus admiradores mais perceptivos e sensíveis estavam sempre dispostos a lhe perdoar as maneiras bruscas e insolentes que consideravam um preço a pagar pelo seu talento, e alguns deles provavelmente viam nisso uma marca de temperamento artístico. O príncipe Karl Lichnowsky, o mais generoso entre eles, lhe concedeu uma pensão anual de 600 florins de 1801 a 1806. Lichnowsky era amigo de Waldenstein e tinha sido próximo de Mozart, a quem tentara ajudar durante as dificuldades financeiras dos seus últimos anos, de 1789 a 1791. Foi ele quem organizou a turnê de Mozart a Praga, Dresden, Leipzig e Berlim em 1789. Exatamente 7 anos depois, planejou a mesma viagem para Beethoven, apresentando-o aos mesmos patronos locais e a artistas que tinham conhecido Mozart. Assim, Lichnowsky promoveu o projeto artístico pelo qual o jovem Beethoven procurava cumprir seu papel de sucessor de Mozart. Com Waldenstein, Karl Lichnowsky era mais velho que... Como Waldenstein, Karl Lichnowsky era mais velho que Beethoven e tinha a mesma idade que Mozart. Era um bom músico que tocava música de câmara de dia e perseguia as mulheres à noite. Uma dessas senhoras do seu círculo social mais tarde chamou de um cínico degenerado e um covarde desavergonhado, que teve muitos filhos ilegítimos. Sua morte em 1814 é atribuída a uma doença venérea. Sua mulher, a princesa Christiane, também devotada admiradora de Beethoven, suportou um casamento tão doloroso que, de acordo com os rumores, uma vez se disfarçou de prostituta para surpreender o marido num bordel. Esse extravagante estilo de vida não era raro na classe alta de Viena. Muito comum. Nós vimos, né, no filme do Mozart, o próprio Mozart mesmo, ele era um homem, ele era um sujeito que vivia para cima e para baixo, ele não tinha nada de santo ali, né? Nada. Um amigo de Beethoven descreveu o Conde Browne, a quem Beethoven dedicou 4 obras, como um homem estranho, cheio de talentos e belas qualidades de coração e de espírito, mas cheio de fraquezas e de depravação.
É curioso e estranho que os mais atenciosos patronos de Beethoven, nessa época, fossem considerados por Salomão homens que raramente estavam livres de dificuldades pessoais e mesmo de tendências bizarras. À luz da história, podemos imaginar a forte pressão sobre a nobreza austríaca, que sabia que o clima de revolução e guerra no estrangeiro e mesmo as mudanças políticas em seu país representavam um risco inevitável ao seu status. Isolados dos acontecimentos políticos e sociais fundamentais de sua época, os nobres austríacos se esforçavam por dar algum significado à sua vida. Para alguns, esse esforço significava gastar futilmente o tempo em caçadas, bailes, recepções, intrigas, casos amorosos e outras diversões, os padrões tradicionais da sua classe social. Para outros, significava a música, seu paliativo. Em 1813, a mordaz Madame de Staël descreveu a aristocracia vienense em poucas palavras. Todas as pessoas melhores desfilam em massa de um salão a outro, 3 ou 4 vezes por semana. O tempo é gasto em se vestir para essas festas, em se locomover até elas, em esperar nas escadas pelas carruagens, em passar 3 horas à mesa e nessas inúmeras reuniões sociais onde não se ouve nada além de frases convencionais. Isso tem muito no Proust, viu? Também, lembra? Em Busca do Tempo Perdido, cheio disso, no Caminho de Swan. Dessa questão da frivolidade, né? Eu falei bastante sobre isso no Caminho de Swan. Procura aí no YouTube, procura aí que tem o Marcel Proust, o primeiro volume, os primeiros volumes. Está em alguns desses livros, dessas resenhas. Essa exibição diária de indivíduos para os outros, uma esperta invenção da mediocridade para anular as faculdades espirituais, disse a Madame de Staël. Sobre a nobreza austríaca, como um todo, Beethoven poderia muito bem ter lhe dito, como Fígaro de Belmarchais disse privadamente sobre o conde Almaviva. Porque é um nobre, você acha que é um grande homem. O que fez para merecê-lo? Somente teve o trabalho de nascer. Apesar disso, os patronos de Beethoven e da música em geral constituíam um grupo relativamente culto e refinado da aristocracia, e muitos deles cultivavam a música com entusiasmo, com graus variados de habilidade, em alguns casos com uma preocupação genuína com a qualidade artística. De suas vidas vazias, esses aristocratas amantes da música olhavam para seus sonhos e viam no jovem Beethoven um compromisso com a arte que eles jamais poderiam emular. Ali estava um músico totalmente comprometido com os valores e as necessidades de sua arte, que podia permanecer afastado de suas vidas cuidadosamente organizadas para os prazeres sociais e ao mesmo tempo usar desavergonhadamente sua riqueza e seu status como plataforma para sua carreira. Ele não podia evitar uma raiva mal disfarçada dessas pessoas de si mesmo e da necessidade de aceitar sua generosidade, enquanto lutava para se libertar da servidão que era o destino dos músicos desses tempos imemoriais. É até mesmo possível que sua ocasional adoção de uma pretensa nobreza, né, que ele vendeu isso ele fez esse marketing, que ele era nobre, filho de nobre, que às vezes encarava como uma fantasia, às vezes permitia que conjecturassem que ele poderia realmente ser de origem nobre, ter se originado de um ressentimento, do sentimento de que ele, um artista, merecia mas jamais obteria as vantagens materiais que seus patronos usufruíam com tanta indiferença. Mozart morreu praticamente na miséria, né? Dependendo, né? Aquela história do Salieri lá, né? Que é mentira, né? Mas assim, é base contando como era, né? O relato de Frau von Bernhard, que tinha ido para Viena, ainda menina, para completar seus estudos de piano, conta essa história, tanto na maneira desdenhosa como descreve Beethoven, quanto nos detalhes que ela escolheu ressaltar. Quando vinha à nossa casa, ele costumava enfiar a cabeça pela porta para ter certeza de que não havia ninguém de quem não gostasse. Ele era baixo, de aparência comum, com o rosto feio, avermelhado e cheio de marcas. Seus cabelos eram muito escuros e caía desarrumado em torno do rosto. Suas roupas eram muito ordinárias, não muito diferentes da moda daqueles dias. Falava com sotaque forte de uma maneira bastante comum. Não tinha maneiras educadas nem nos gestos, nem na conduta. Era muito arrogante. Eu mesmo vi a mãe da princesa Letinovsky, a condessa Thun, uma patrona de Haydn e de Mozart, sogra de Litinovsky, se ajoelhar aos seus pés enquanto ele se reclinava no sofá, implorando-lhe que tocasse alguma coisa. Mas Beethoven não tocou. E ela continuou, né? Ainda lembro claramente de Haydn e Salieri, né? O Salieri, que era os dois, né? Os dois foram professores do Beethoven. Sentados no sofá, ambos cuidadosamente vestidos à maneira antiga, com perucas, sapatos e meias de seda, enquanto Beethoven chegava vestido na maneira informal do outro lado do Reno, quase mal vestido.
Posturas contrastantes, o autor aqui, né? Dependência confortável e independência sem conforto, haviam sido adotadas por seus dois grandes mentores espirituais, Haydn e Mozart. Haydn passou mais de 30 anos a serviço da família Esterházy, emergindo apenas já com quase 60 anos como um velho mestre e jamais se rebelou contra o sistema. Haydn parece ter aceitado que seu desenvolvimento como artista tinha sido não apenas facilitado, mas condicionado pelo permanente apoio do príncipe Nicolaus, como mais tarde ele mesmo disse a um biógrafo, George August Grisinger, o Haydn, né? Meu príncipe estava contente com o meu trabalho. Eu recebia aprovação e podia, como diretor da orquestra, fazer experimentos, observar o que aprimorava, um efeito e o que enfraquecia. Dessa maneira, aperfeiçoando, acrescentando, eliminando e correndo riscos. Eu vivia a parte do mundo, não existia ninguém ao meu lado para me confundir ou me aborrecer pelo caminho e assim tive que me tornar original. Isso aqui são os anos iniciais, tá, do Beethoven, justamente quando ele estava lá pescando suas oportunidades, né? Ele estava pescando seu mundo. Nessa época aqui ele já não vai voltar mais para bom, acabou, né? Não tem mais isso. Aí tem os problemas com os editores, né? Das músicas, das composições, que eles pegavam as composições, era assim, quem comprava essas composições, as partituras, eram as editoras, e ele tinha uma briga com isso. As suas negociações com os editores ocuparam uma boa parte de sua atenção durante muitos anos. Elas se tornaram mais e mais complexas à medida que sua carreira progredia e finalmente resultaram em alguns dos mais bizarros acordos comerciais que qualquer artista jamais teve com seus editores. Dotado de um orgulho feroz e dependendo da venda de sua música para seu sustento, ele trabalhou duro toda a vida administrando ou tentando administrar a publicação de sua obra. Nos anos 1790, sua fama crescente multiplicou a quantidade de editores ao seu redor. Em novembro de 1793, escreveu Eleonor von Breuning para enviar-lhe as variações sobre o Si vous Ballad, W0O40 de Mozart, que lhe dedicaram dizendo que pessoas em Viena têm me atormentado para publicar essa pequena obra. Nos 7 ou 8 anos seguintes, um constante fluxo de suas obras saía publicado pelas editoras locais. Ele vai ganhar dinheiro com isso. Ele vai ganhar dinheiro exatamente neste ponto, né? Vai ganhar dinheiro. Aqui ele vai falar sobre a surdez, ó. Ele vai falar aqui, né, no capítulo 5, anos de crise, né? Crise e triunfo sobre a adversidade são as expressões mais usadas para descrever a vida de Beethoven entre 1798 e 1812. A nova adversidade emergiu aos poucos, aparentemente já em 1797, quando Beethoven começou a ter sinais de surdez, e logo depois uma progressiva percepção de que a perda de audição para a música e para a fala não era uma ocorrência passageira, mas estava se tornando uma condição crônica. Apesar disso, nesses 5 anos suas composições se multiplicaram e ganharam ímpeto à medida que ele se esforçava por manter a posição de principal compositor jovem de música instrumental no cenário vienense. Você já para pensar qual a ironia da história, gente? É igual o Borges, né? Ficar cego. O Borges, escritor e amante da leitura, ficar cego. Eu fiz esse paralelo, né? Beethoven, que era músico, provavelmente o maior músico de todos os tempos, ficar surdo, gente. É de uma ironia, é de um sarcasmo assim feroz, né? Para mostrar o tanto da nossa fragilidade. Talvez para mostrar a ele, para, né, baixar um pouco a bola, porque você é um grande músico, né? Um músico extraordinário. Mas aí vem a surdez. Ele alimentou e aprofundou sua capacidade de descobrir novas abordagens nos gêneros que já dominava e desafiar a tradição nas 2 categorias que ainda não dominava, a sinfonia e o quarteto para cordas. Sua habilidade para alimentar a criatividade e protegê-la da angústia física e psicológica causada pela surdez progressiva é um dos aspectos mais notáveis de sua vida. Ele fez de tudo, né? Ele praticamente deu uma volta na surdez, né? Uma volta na surdez. Outros artistas também sofreram precocemente de doenças físicas e psicológicas graves. As superaram e ainda tiveram anos produtivos. Um deles foi Francisco Goya, 24 anos mais velho que Beethoven. Entre 1792 e 1793, com 46 anos, Goya ficou permanentemente surdo depois de viver sob constante ameaça da doença. Sofreu surtos de surdez e de depressão, mas graças ao seu poder de resistência manteve a fertilidade artística. Para Beethoven, assim como para Goya, a busca incansável da arte teve poder curativo. Concentrando-se intensamente nas tarefas artísticas mais difíceis, ele fortaleceu sua habilidade para manter a carreira a todo vapor. Jamais encontraremos uma explicação simples para sua força e determinação para superar as doenças, sobretudo a surdez, mas nenhum estudo sobre sua vida pode evitar esse assunto.
vai, né, vai estar em tudo, né? Vai estar em tudo. Não tem, assim, porque é muito louco, né? Posso dizer, muito louco. O maior músico de todos os tempos era surdo, gente. Assim, é incrível, inacreditável. Ó, embora pelo menos um biógrafo tenha atribuído o começo da surdez a uma doença grave que ele teria contraído no verão de 1796, não existem provas de que essa tenha sido a causa imediata. Os primeiros sintomas de perda de audição apareceram provavelmente em 1798, porque Beethoven escreveu a seu velho amigo Wegeler em 29 de junho de 1801, contando que nos últimos 3 anos minha audição está se tornando cada vez mais fraca. A referência aos Unidos sugere o início da perda auditiva. Essa carta contém outras observações reveladoras. Ele se queixa com Wegeler dos médicos vienenses, um dos quais tinha tentado tonificar minha constituição física com remédios fortificantes e meus ouvidos com óleo de amêndoas, mas tudo isso pouco adiantou. E ainda se queixa de outro médico imbecil que me aconselhou a tomar banhos frios. Ao relatar os sintomas de perda de audição e os desarranjos intestinais que vários médicos consideraram de alguma forma relacionados a Wegeler, que afinal era médico, Beethoven solicita sua compaixão. Devo confessar que estou levando uma vida miserável. Há quase 2 anos parei de comparecer a qualquer evento social simplesmente porque acho impossível dizer às pessoas que estou surdo. Se tivesse outra profissão, talvez fosse capaz de lidar com minha enfermidade, mas na minha profissão ela é uma deficiência terrível. E se meus inimigos, os quais têm um número considerável, soubessem disso, o que iriam dizer? E aí ele fez toda, né? Isso é falado no minha, vai estar muito, né, muito forte no filme, né? Ele vai tentar arrumar uma namorada lá, um casamento. Isso está no filme. Ele vai arrumar uma namorada, um casamento, e o pai é contra. O pai ele acha ele muito terrível, e o pai compra um piano. O pai da namorada compra um piano e vai estar aqui justamente tanto no filme quanto no livro aqui. Vai dar um piano para ele e deixa lá e faz. A menina fala assim: espera aqui um pouco que já eu volto. Aí deixa ele lá no piano. Deixa ele no piano lá e ele vai tocar, né? Ele vai tocar e passa a não escutar. Ele começa, ele bota o ouvido no piano e a namorada e o pai estão olhando pelos buraquinhos da parede lá. E aí o pai fala para tá vendo? Olha aí o Beethoven. Esse aí que é o homem que você vai casar? Você vai casar com esse homem? Não dá, né? Aí ela deixa ele, né? É fantástico. Ele vai justamente dar uma volta nisso, né? Ele vai conseguir, né? O autor vai até que não. Assim, seu Hamlet interior emergiu de repente, porque ele vai tentar o suicídio também. Ele vai tentar o suicídio. Beethoven vai tentar o suicídio. Ele vai tentar se matar nesse período, 1802 e 1805. Ele vai se matar. Vai tentar se matar porque não dá, né? Para ele é angustiante. Assim, seu Hamlet interior emergiu de repente. Um jovem príncipe orgulhoso, descrente e melancólico, carregado de mágoa e ansiedade, diante de uma escolha perpétua entre a vida e a morte, talvez da autodestruição, e que permanece vivo para enfrentar os rumos difíceis do destino. Ele vai tentar se matar. Como Jó, ele diz que blasfemou frequentemente contra o Criador por expor suas criaturas a incertezas, de modo que a florescência mais bela é, por causa disso, esmagadora e destruída. Ele escreve a amenda sobre sua surdez progressiva e sobre a miséria de sua vida, vendo que estou isolado de tudo o que é querido e precioso para mim. Ele se diz grato a Litinovsky por seu apoio financeiro e novamente se orgulha de sua produtividade e fama. Tudo que compõe agora pode ser vendido imediatamente 5 vezes e pode ser muito bem pago também. Mas volta ao medo de que a surdez, o isolamento e as doenças possam incapacitá-lo para o trabalho. Em minha atual condição, preciso me afastar de tudo e meus melhores anos passarão rapidamente sem que eu seja capaz de completar tudo o que meu talento e minha força exigem que eu faça. Triste resignação na qual sou forçado a buscar refúgio. Não é necessário dizer que estou resolvido a superar tudo isso, mas como poderei fazê-lo? Mas ele diz também que quando estou tocando e compondo, minha aflição me atrapalha muito pouco. Ela me afeta mais quando estou na companhia dos outros. Ele até mesmo alega que minha interpretação ao piano melhorou consideravelmente. Em sua vulnerabilidade emocional, exprime a fantasia de que, se a surdez se tornasse incurável, a Menda pudesse talvez acompanhá-lo nas turnês de concertos. Com isso, talvez você possa ter a possibilidade de fazer fortuna também, então você estaria comigo para sempre. Triste, né? Triste, né? Triste. Olha o irmão aqui, Johann van Beethoven, tem aqui o chamado testamento, né, que ele escreveu, esse testamento aqui, ó, aqui é o irmão do Beethoven, né, o Johann, e aqui o testamento que ele escreveu, esse testamento ele passou a vida toda com ele, tá? Só foi descoberto quando ele faleceu em 1827.
Esse testamento aqui ele está escrevendo porque ele pensou em se matar, como eu falei. O testamento Heiligenstaden. O documento mais conhecido sobre sua surdez é o testamento Heiligenstaden, que ele vai justamente falar, né, do problema dele, mas ele não vai publicar, ele vai fazer um testamento que, se em caso ele morrer, vai ser dali que é dali que as pessoas vão saber do problema dele, que ele era surdo. É dali, desse testamento. É que ele vai aqui, ó. A profundidade, ó. Enquanto as folhas do outono caem e secam, isso aqui é do testamento, tá, gente? Essa esperança desaparece gradualmente em mim. Partirei daqui quase na mesma condição em que cheguei. Até mesmo a coragem esperançosa que frequentemente me inspirou nos belos dias de verão desapareceu. Ó providência, concedei-me um único dia de pura alegria. Faz tanto tempo que o eco interior da alegria verdadeira se afastou de mim. Ó quando, Deus Todo-Poderoso, ouvirei e assentirei novamente no templo da natureza e da humanidade? Jamais? Não, isso seria muito duro. Aqui no autor, a profundidade de sentimento é inequívoca. Apesar do tom ocasionalmente muito literário, não há razão para acreditar que o estilo retórico exprima falta de sinceridade. Ao contrário, pode ser a forma que Beethoven encontrou para elaborar um documento formal que ele pretendia fosse seu testamento, conferindo-lhe um caráter quase legal, assim como um caráter pessoal. As referências ao suicídio podem ser associadas ao Werther de Goethe, no qual o sofrimento do jovem herói pela perda da amada tinha sido retratada com tal força. Ele era romântico, tá? Era do romantismo, que à medida que o livro se tornou popular, provocou uma onda de suicídios entre os jovens. A referência ao tempo da natureza evoca Tamino diante dos sacerdotes e sugere os rituais maçônicos de passar pelo fogo e pela água para ingressar na Irmandade. Isso é a da flauta mágica do Mozart. O mesmo sentido tem ênfase na palavra virtude, Tugend. As duas referências refletem a crença de Beethoven na constância e na persistência como as mais altas qualidades pessoais, uma crença que aparece mais tarde no sofrimento de Florestan, no Fidelio, né, em seu Tagebuch, diário particular entre 1812 e 18. O Tagebuch começa com uma declaração tranquila de submissão profunda, submissão ao destino. Afirmações similares de estoicismo estão presentes ao longo de todo o diário. No primeiro ato de A Flauta Mágica, que eu tenho no canal, tá, gente? Tem no canal A Flauta Mágica. Tamino tenta encontrar Pamina diante de três templos, da razão, da sabedoria e da natureza, mas é rejeitado pela Irmandade Maçônica porque ainda não estava purificado. Somente depois de encontrar Pamina, no segundo ato, ele se submete às provas que o levariam ao mais alto grau da Irmandade. Tamino era um príncipe como Hamlet, e a flauta mágica reverberou na consciência de Beethoven musical e filosoficamente como um ensaio sobre a fraternidade humana. Se Beethoven chegou a ingressar realmente numa loja maçônica, não sabemos. Vários amigos seus de Bonn seguramente ingressaram, mas a última parte de seu testamento está repleta de resoluções para aguentar as provações, enfrentar a adversidade e aceitar a morte com coragem, elementos essenciais do ideal maçônico. O Mozart era maçom, e a flauta mágica é um texto maçônico. Era um texto maçônico, sempre foi. Para resumir, a crise de surdez teve um efeito permanente e debilitante sobre a capacidade de Beethoven lidar com o mundo ao seu redor e principalmente com sua vida pessoal e sua carreira de intérprete. E indubitavelmente teve um efeito poderoso sobre seu caráter e sobre o conteúdo de sua obra. No entanto, não existe uma clara evidência de que ela tenha interferido seriamente na sua produtividade como compositor ou de que tenha sido a principal razão das importantes mudanças estilísticas que surgiram em 1802 e 1804. Essas mudanças podem ter sido ocasionadas pelo seu crescimento artístico, mesmo que ele não tivesse ficado surdo. Paradoxalmente, Beethoven pode ter encontrado na surdez um meio de proteger seu criativo mundo interior das intrusões, do mundo social. A surdez pode ter lhe fornecido uma razão socialmente aceitável para o mau humor violento com que ele tratava o mundo, as pessoas, os negócios e o dinheiro. Ela também lhe deu uma maneira de justificar para si mesma a raiva e a alienação de toda a sua vida, características que podem ter aparecido graças à privação emocional que viveu na juventude, quando a morte da mãe e a sobrevivência de um pai inútil o deixaram inesperadamente responsável pela família antes de poder cumprir seu próprio destino. Talvez a surdez lhe tenha oferecido um meio de transferir esse sofrimento da irascibilidade contra a sociedade para um mundo particular de solidão, no qual ele poderia deixar de fora os aspectos irritantes do mundo e ao mesmo tempo ansiar perpétua e lamentosamente por ser amado e admirado. Por ser amado e admirado. Ele queria ser amado e admirado, mas aí era surdo. Entendeu? E ele vai, né, aquilo que eu falei, ele vai ter uns casos com as mulheres, ele vai arrumar alguns casos, ele vai
ele vai viver, né? Ele vai viver nessa possibilidade. É que eles vai falar aqui da Revolução Francesa, ó. A música na França pós-revolucionária, né? Despertou e inspirou todo mundo europeu. A música francesa tradicional, certamente a ópera francesa, estava disponível em Bonn desde os anos de 1780 e continuava a ser ouvida em Viena nos anos de 1790, à medida que os músicos se ajustavam rapidamente às correntes culturais e políticas daqueles anos. Respondendo ao novo fervor nacional e consciente das volatilidades da política de seu país, os compositores franceses rapidamente desenvolveram uma linguagem popular que captava o espírito da época. Fossem obras que refletiam a nova ideologia da liberação política, a crescida da exuberância militar francesa, fossem obras grandiosas destinadas a simbolizar o orgulho nacional e a solidariedade das massas, de cujo apoio os líderes do novo regime dependiam. Desse modo, as canções elegíacas, os hinos corais dedicados à liberdade, à igualdade e à fraternidade, e mais importante, as excitantes marchas e canções militares estavam na ordem do dia. Um decreto do governo estabeleceu que La Marseillaise, a Marselhesa, e outras canções deveriam ser tocadas antes de qualquer apresentação nos teatros de toda a França. Assim disseminava-se a execução de uma canção popular ou de um hino antes dos eventos esportivos em alguns países das apresentações teatrais, uma tradição que permanece até nossos dias. Nas Olimpíadas, né, você vê que esse método de você colocar o hino vem justamente da Revolução Francesa. Você vai com o hino brasileiro, o hino francês, o hino inglês, à frente das Olimpíadas de cada, né? Isso permanece até hoje. As obras para palco e os festivais em comemoração aos marcos importantes da Revolução, como a tomada da Bastilha em 14 de julho ou a fundação da República em 22 de setembro, eram pretextos para grandes assembleias públicas marcadas por representações cívicas e patrióticas que aconteciam 7 ou 8 vezes a cada ano na França entre 1790 e 1800. De longe, a peça mais famosa, aquela que o mundo jamais esqueceria, foi a Marseillaise, escrita na noite de 25 de abril de 1792 pelo soldado, poeta e compositor Claude Joseph Rouget de Lisle, e chamado primeiramente de Chant de Guerre pour l'Armée do Rhin, canto de guerra para o exército do Reno. Rouget de Lisle era um jovem tenente do exército francês e também um violinista e cantor que servia em Estrasburgo, onde escreveu a letra e a música dessa peça impressionante. Depois de adotada por um batalhão de Marseille, ela se tornou popular sob o nome de O Hino da Marseillaise. Ela percorreu os campos de toda a França em apenas 5 meses, depois que François-Joseph Grosseb a orquestrou e a inseriu numa cena lírica chamada Offrande à la Liberté, Oferenda à Liberdade, que foi apresentada na Ópera de Paris. Nenhuma música ou texto capta mais completamente o espírito militar da época ou de qualquer época. É uma melodia que faz pulsar o coração e o sangue nas veias, entre aspas, abre aspas, fecha aspas, incorporando o orgulho nacional e militar que dominava toda a França e cantada pelos soldados franceses que marchavam para a batalha em suas primeiras campanhas militares contra os países inimigos da Europa. La Marseillaise permaneceu um símbolo perfeito e continuou sendo desde então símbolo de hino militar nacional, como provam seus incontáveis arranjos, as citações de sua melodia em canções ou obras de concerto de Schumann, Wagner, Liszt, Tchaikovsky e outros, na emoção que desperta quando cantada por cidadãos franceses em cenas de filmes que refletem o orgulho nacional francês, como A Grande Ilusão, né, de Jean Renoir, e Casablanca. Só para lembrar, né, o hino português é uma cópia, o hino nacional português é uma cópia da Marseillaise, tá, gente? Tá bom? Na época de Beethoven, todos a conheciam e mesmo escritores que viviam longe da França, como Klopstock e Goethe, a admiravam. Depois de uma batalha na qual foi cantada, August von Crozebur, um dramaturgo alemão, louvou Rouget de Lisle perguntando: "Bruto, bávaro, quantos dos meus irmãos você não matou?" Embora tivesse desaparecido durante o período napoleônico e a restauração, La Marseillaise retornou nos anos 1830, quando já tinha sido traduzida e levada para o exterior, inclusive para a Alemanha, onde se tornou uma canção popular com uma letra em alemão. Que ironia, né? Que ironia. Aí vai aqui falar, né? Beethoven conhecia muitas canções populares, especialmente as nacionais, e escreveu conjuntos de variações sobre várias, inclusive Lure Britannia e God Save the King. Também compôs marchas militares ao longo daqueles anos. Na cena de batalha de sua obra Wellington Siege, a vitória de Wellington,
de 1813, ele usou a marcha britânica Rule Britannia e celebrou o final apropriadamente com God Save the King. Nessa obra, o exército francês marchou não no compasso de La Marseillaise, mas ao som de uma melodia fora de moda, mas igualmente duradoura. Malbrook se va en guerre. Marlborough vai à guerra. No clima de excitação das celebrações da vitória austríaca de 1813, La Marseillaise teria sido subversiva e provavelmente ilegal, e a antiga canção se adaptava ao lado perdedor. Bacana, hein? São informações, né, que nós temos. Ele vai fazer aqui uma análise, né, sobre os anos do Napoleão, né, Beethoven na Nova Era, ou Napoleão. Aqui, ó. Napoleão. Vai falar desse período, né, de 1800 até 1815, e depois, né, como Beethoven viveu esses anos, né, ele fez, inclusive, compôs a Heroica, né, a Sinfonia número 3 para o Beethoven. Depois ele vai mudar o nome, né, aqui o Napoleão aqui, ó, o Beethoven 1802 aqui, ó, o Beethoven 1802, tá vendo? Ele vai dar uma geral, né, vai dar uma geral sobre como é que estava a Europa nesse período, né, e como Beethoven ele compõe a sinfonia. Primeiro ele gosta muito de Beethoven, primeiro ele vai gostar de Beethoven, vai gostar muito de Napoleão, mas ele vai renegar Napoleão depois, porque não era, ele vai ter uma desilusão, como muitos, né? Como muitos tiveram à época, com os ideais napoleônicos, que o Napoleão, ele simplesmente era a ideia da república, mas em 1802 ele se torna imperador, e isso praticamente, ele vai entrar em guerra com todos os países da Europa, ali, com a Inglaterra, com a Rússia, e isso vai trazer muitos transtornos para o próprio Beethoven, em 1812, 1809, naqueles períodos quando o Napoleão estava invadindo Viena, a Áustria, entendeu? Entre agosto de 1804 e outubro de 1806, a pista se perde. Apesar de muitas hipóteses, algumas delas políticas, algumas quase psicológicas, não temos nem cartas nem documentos que nos revelem como Beethoven chegou à conclusão final, né? Tudo que temos é o título final da Sinfonia Heroica, né, como ele chegou, eles não sabem. Nas partes publicadas em 1806, a dedicatória é para o príncipe Lobikovsky. Nenhum nome está incluído no título, e certamente não de Bonaparte. E o subtítulo diz que a sinfonia foi composta para celebrar a memória de um grande homem. Só isso, a Heroica. Nesse período aqui ele já tinha feito a sua primeira, né? É apropriado a época em que os heróis personificados de Beethoven, e todos o foram nas obras do segundo período, sejam quase todos homens, especialmente homens que suportam o sofrimento. Jesus em Cristo no Monte das Oliveiras, Florestan, Coriolano, Egimon, personagem sem nome cuja morte é pranteada nas marchas fúnebres de Beethoven e glorificada na Heroica, é um grande homem, um homem que lutou por ideais nobres. A sinfonia, como seu título de publicação nos diz, celebra a memória desse herói. A imagem do herói masculino como personificação da virtude permeava a sociedade cultural da época, e uma tentativa séria de ver a obra em seu verdadeiro contexto histórico precisa aceitar a relevância dessa imagem. Como essa sinfonia tem suas raízes no estilo heróico de Beethoven, e ainda mais no herói de Beethoven, precisamos lidar com o termo como Beethoven o teria compreendido. Primeiro, não existe evidência que o nome Heroica fosse conhecido ou tivesse sido usado para essa sinfonia antes de sua publicação em outubro de 1806. Segundo, Beethoven usou o termo Heroica em 1806 dessa maneira: Sinfonia Heroica composta per festigiare e souvenire de um grande uomo. Sinfonia Heroica composta para celebrar a memória de um grande homem. Aí ele vai compor, né? E ele tinha como o Plutarco, né, de seu livro Vidas Paralelas, né? Ele era um leitor de Plutarco, ele gostava de ter o Plutarco, segundo o próprio Beethoven, ele havia ensinado a resignação. O herói da Heroica não é um personagem único, mas uma composição de heróis, de tipos diferentes e situações diferentes. No primeiro movimento, o heróico é sentido nas imagens, ele vai falar sobre a música, né? Como ele, né, vai aqui, ó. Quando Ries disse que Beethoven admirava Napoleão como primeiro cônsul, deveríamos lembrar que ele acrescentou: Beethoven o tinha na mais alta consideração e o comparava aos maiores cônsules romanos, o itálico é meu. O amor de Beethoven pela literatura clássica incluía Homero, que colocava ao lado de Goethe e de Schiller como seus favoritos, e lamentava que somente pudesse ler Homero em alemão.
Homero reaparece em outras cartas escritas por Beethoven em seus livros de conversação. Ele copiava passagens da Odisseia e da Ilíada em seu diário. Quanto a Plutarco, ele sempre revela admiração pelo que havia aprendido em vidas paralelas. E quando se voltava para essa monumental coleção de biografias que eu tenho, graças a Deus, eu tenho completa, era indubitavelmente para se alongar sobre as atitudes em relação à vida que havia encontrado nas figuras proeminentes da antiguidade. Quando escreveu sobre sua visita a Beethoven em 1824, J.R. Schulz disse: ele é um grande admirador dos antigos, Homero, especialmente sua Odisseia, e Plutarco, que prefere a todos os demais, e entre os poetas nativos ele estuda Schiller e Goethe, preferindo-os a todos os outros. Os gostos, né, de Beethoven nesse período, entendeu? Beethoven ao teclado. Se Beethoven tivesse sido apenas pianista, ainda assim teria sido um dos músicos mais proeminentes de seu tempo. Desde a infância até a mais avançada idade, ele usou o piano como veículo básico para improvisar, compor e tocar. Inventar músicas ao teclado era uma atividade diária, até mesmo mais importante que o incessante trabalho dos cadernos de rascunhos. Quando trabalhava em casa, muitas vezes compunha ao teclado, de onde passava ao caderno e de volta ao piano incessantemente. Quer dizer, o piano era tudo para ele. Aí ele deram para ele um piano de presente. Deram para ele um piano de presente espetacular, que de princípio ele não vai gostar muito. Daqui a pouco eu vou até mostrar a foto do piano aqui, ó. Esse piano aqui é o piano que Beethoven recebeu de presente do fabricante parisiense Sebastian Erard em 1803. E aqui tem o estúdio do último apartamento de Beethoven, onde ele mantinha seu piano e parte das músicas numa cópia litográfica de uma aquarela feita logo depois de sua morte, em 1827. Aqui, o piano, tá vendo? Que ele ganhou. E o estúdio dele, ó. Aqui. Tá vendo? Caramba, hein? Não é brincadeira. Ele vai aqui, tem aqui, ó, partituras aqui do Beethoven aqui, ó. Isso aqui é partitura escrita pelo próprio Beethoven à mão, viu? As partituras. Tem muitas aqui, muitas, ó. Rascunho feito por Beethoven por volta de 1809, contendo a anotação: a verdadeira improvisação só aparece quando não estamos comprometidos com o que tocamos, de forma que, se queremos improvisar da melhor maneira, ainda mais em público, deveríamos nos entregar livremente àquilo que vem à mente. Muito bom. Vou tirar aqui muitas coisas aqui, deixa eu separar mais alguma. O próprio Beethoven certamente trabalhava de duas maneiras: o grande número de cadernos de rascunho, tinha cadernos de rascunhos, né? Podemos facilmente imaginar Beethoven em sessões regulares e prolongadas ao teclado, engajado na descoberta tátil de ideias, explorando pensamentos musicais, enquanto sua mente alerta escapava para uma espécie de delírio. Ele teria chamado de raptus, que associamos à fantasia e ao devaneio, para deixar suas mãos livres e expandir sua imaginação musical. Na terminologia de Haydn, esse processo era fantasiar, enquanto o ato de escrever era chamado de componirem, compor, quando se referia a escrever esboços e minutas, e setzen, em música, quando se referia a escrever uma partitura inteira. Beethoven podia interromper esses delírios a serviço de sua imaginação criativa para anotar ideias em seus cadernos de rascunhos, fossem curtas anotações de conceitos, muitas vezes escritas no topo de uma página em branco, ou ideias mais longamente elaboradas. Então, se algum conceito rascunhado capturasse sua imaginação, ele poderia rapidamente sentar-se à mesa de trabalho para elaborar rascunhos mais longos e contínuos, assim como ideias temáticas e motívicas. Quer dizer, imagina a mente desse homem, imagina a cabeça desse homem, né? Imagine como é que isso funcionava, como é que era o funcionamento disso. Podemos imaginar, e faremos bem em fazê-lo, como seriam as improvisações de Beethoven, inferindo-as de um grande número de descrições, de rascunhos, de alguns padrões de improvisação, incrustados como pepitas em algumas obras acabadas para teclado. Já em 1791, né, ele já tinha esse processo, já estava com esse processo já fazendo a mente, compondo músicas. Dá para comparar com qualquer coisa que se faça aí, gente? Não dá, né? Beethoven é o maior. Ludwig van, nada. Aí vai falar aqui dos pianos, né? Os primeiros anos de vida de Beethoven coincidiram com mudanças, né? Rápidas no tamanho, no caráter, no som do piano. O pianoforte, que é o que eu falei, né? Que havia se tornado popular desde 1760 graças à sua flexibilidade dinâmica que as pessoas tinham em casa, né? Cravo, né?
que isso é chamado de cravo, né, popularmente. Como todos os outros instrumentos de corda da época, os pianofortes eram feitos de madeira, tinham uma estrutura comparativamente delicada e produziam um som menor e mais refinado que os pianos de estrutura de metal do século XIX. Aí vai aqui explicar, né? No final do século XVIII, os grandes avanços na fabricação do piano ocorriam principalmente em Londres, onde John Broadwood produziu por volta de 1781 seu primeiro instrumento que possuía novas e melhores características, entre elas uma equalização da tensão das cordas para estabilizar a caixa do piano e conseguir uma qualidade de som mais uniforme. Broadwood também ampliou a extensão para 5 oitavas e meia, aparentemente sob sugestão de Dussek, e depois para 6 oitavas. Beethoven pode ter visto Broadwood nos anos 1790 e realmente recebeu um em 1818 como presente do fabricante, com seu nome escrito nele, justamente com o de Broadwood e de outros músicos londrinos, incluindo Frederick Kalkbrenner, Ferdinand Hayes e J.B. Kramer, todos músicos em atividade em Londres naquela época. O último piano de Beethoven foi um Graf, que ele adquiriu em 1825 como presente ou empréstimo, né, que ele recebeu aqui, ó, o Broadwood aqui, ó, botando aqui, né? Vendo? Gente, Beethoven, né? Não tem nem o que se dizer, né? Ó, deixa eu passar aqui dar um pulo aqui mais para frente. Nós vamos ter os problemas que o Beethoven teve familiar, né? O Beethoven teve problema familiar justamente com os irmãos e também com uma das esposas. Isso vai ser relatado, né, no Minha Amada Imortal. Justamente, vamos brincar aqui no texto aqui, que todos falam sobre isso, né? O Minha Amada Imortal, que era a carta que foi encontrada nos papéis do Beethoven quando ele morreu em 1827. E justamente quem era essa mulher, né? Quem era essa mulher? Aí você vai ter essa tutela, né? Essa ideia, né? Que ele vai pegar o filho do irmão, que é o Karl, né? Filho único do seu irmão Gaspar Karl, né, que morreu de tuberculose em novembro de 1815. Aí ele vai lutar contra a mulher, né, contra a mulher. Aqui no livro, no filme, nós vamos ter a teoria, né, de que a Amada Imortal era justamente a esposa do irmão, tá? Se você não assistiu o filme, isso é a base assistir o filme é a base, tá? Que é o assessor dele vai rodar para cima e para baixo, né? Vai procurar o Schindler, né? Vai procurar para cima e para baixo, e vai entrevistar depois da morte dele, que é para descobrir quem é essa amada imortal. E aí ele vai descobrir no final que é justamente a mulher que ele chamava de puta, de prostituta, entendeu? Que era justamente a mãe do Karl. Aqui, ó, vai falar aqui. Sua obsessão também chegaram ao máximo. De longe, a mais dolorosa e torturante foi a longa campanha para conseguir a tutela do seu sobrinho Karl, filho único de seu irmão Gaspar Karl, que morreu de tuberculose. O testamento de Karl indicava primeiramente Ludwig van Beethoven como único tutor de Karl. Então, com 9 anos, mais uma cláusula adicional escrita no mesmo dia do testamento, cancelava a exclusividade desse aditamento. Aí ele vai querer fazer do menino, ele vai tomar o menino da mãe, o Beethoven vai tomar o menino da mãe, vai querer transformar ele num músico, o menino quer ser seu soldado, vai acabar, assim, meio que quase acabar, né? O rosto aqui do menino aqui, vai meio que o menino vai, inclusive vai tentar o suicídio, né? Vai tentar com 20 anos de idade, ele queria ir pro exército, o Beethoven vai perturbar a vida dele pra caramba, vai tirar ele da mãe e ele vai acabar tentando suicídio. E isso vai ser algo que vai destruir o restante, né? Vai destruir com o resto que faltava, né? Com Beethoven para ele falecer em 1827, porque vai ser exatamente aquela tentativa de suicídio que o Beethoven acabou não realizando, né? Não realizando. Isso vai ser muito ruim, né? Muito ruim para o próprio menino e depois para o próprio Beethoven em si, né? Que vai ser algo que vai ser muito terrível, vai ser terrível, entendeu? Para a vida, né? Para a vida dele. Ele vai aqui, né? Ele vai perturbar a vida da cunhada, né? Ele havia assumido o papel de chefe de família e de pai virtual de seus 2 irmãos quando a mãe morreu em 1787 e continuou a desempenhar esse papel ao longo dos anos, algumas vezes na fantasia, algumas vezes na realidade, muitas vezes em termos autoritários e impertinentes. Naquela época o papel familiar emergiu novamente em sua determinação ferrenha de se tornar quase um pai para seu sobrinho
destruindo, se necessário, os direitos e a reputação da mãe do menino, como sendo inadequada para ser sua tutora. Acontece que Johanna Heinz, a quem Beethoven gostava de chamar de a Rainha da Noite, vivia uma vida que tornava fácil o ataque ao seu caráter, pois tinha sido acusada de roubo por seus pais em 1804 e condenada por apropriação de joias em 1808. Além disso, depois da morte de Gaspar Karl, ela teve uma amante, deu à luz uma filha ilegítima em 1820. Né? Depois de ter finalmente ganhado a tutela de Karl em 1820, Beethoven continuou pelos 6 anos restantes de sua vida sua luta para supervisionar e administrar a educação e o desenvolvimento do menino. Ao mesmo tempo, como estava profundamente imerso em seu trabalho e precisava lidar com os editores, devido à sua debilidade física e emocional e sua surdez, dificilmente podia prover uma atmosfera na qual o menino pudesse florescer. Como as dificuldades diárias cresciam com os anos, a vida de Karl com o tio se tornou cada vez mais intolerável. Sua educação continuou em escolas particulares até 1823, quando com 17 anos foi para a universidade estudar filologia, tendo aparentemente encontrado forma de se ajustar, de alguma maneira, aos percalços domésticos dos 8 anos anteriores, testemunhando e participando da cena ao redor de Beethoven, agindo muitas vezes como mensageiro, ajudante para toda a obra ou copista de música. Karl, a quem Beethoven chamava de seu filho adotivo, ainda tinha que lidar com as exigências insuportáveis e as recriminações do tio. Beethoven recriminava Karl se ele não desse amor e atenção suficientes ao pai adotivo, ou se Karl procurasse mulheres, jogasse ou visitasse alguns amigos considerados más companhias, para não mencionar a deslealdade de Karl quando visitava clandestinamente a mãe. No verão de 1826, esses conflitos chegaram a um clímax. Karl mostrou sinais preliminares de um potencial suicídio, como sair de casa com insinuações de que queria acabar com a vida e manter uma pistola carregada entre seus pertences. Sinais que Beethoven e aqueles à sua volta aparentemente enxergavam, mas não puderam ou não quiseram fazer nada para prevenir. Karl então piorou seu relógio, comprou 2 pistolas e no desespero frenético foi para o Hellenethal, um dos lugares favoritos de Beethoven, para passear no campo, e tentou se matar. A tentativa falhou, as balas esfolaram seu crânio, mas não feriram profundamente, e ele se recuperou no hospital de Viena. Mas as feridas psicológicas se aprofundaram. Nada mais explícito do que o fato de que o primeiro transeunte que o encontrou ferido levou a seu pedido não para a casa de Beethoven, mas para a casa da mãe. Então Beethoven se deixou persuadir a desistir da tutela. Karl encontrou uma forma de se alistar no exército e, apesar de Beethoven insistir que o jovem faria melhor se entrasse primeiro para a academia militar, finalmente consentiu em deixar Karl se tornar cadete num respeitado regimento sob a liderança de um marechal de campo, o Barão von Sturheim, oficial militar de carreira. Esse alistamento levou Beethoven a dedicar a von Sturheim o quarteto em dó sustenido menor. E aí ele vai falecer, esse Karl vai falecer em 1858, se eu não estou enganado. Deixa eu só pegar aqui a data certinha, que ele veio a falecer, que é desse jeito, né? Que é 1856. Deixa eu ver se eu encontro aqui a data de falecimento que tem aqui, entendeu? Que é justamente isso, né? Ele vai se tornar militar. E aí ele vai ter a vida dele. Depois que. Mas o Beethoven vai deixar tudo para ele, tá? Tudo que ele possuía, todos os papéis, tudo que ele produziu, tudo, os direitos das obras, deixou tudo para o Karl. Tá? O Karl que foi chamado filho adotivo. A teoria que conta aqui no Minha Amada Imortal que o Karl era filho dele, tá? Aqui que tem no Minha Amada Imortal, no filme e no livro, que o Karl era filho dele, e ele sabia disso, tá? Ele sabia disso. Vai falar aqui sobre a Nona Sinfonia, ó. Em 1998, nas Olimpíadas de Inverno de Nagano, no Japão, o maestro Seiji Ozawa apareceu no que pode ter sido a maior simulação eletrônica de uma sala de concerto já imaginada. Ele dirigiu 6 coros localizados em Nova York, Berlim, Cidade do Cabo, Sydney, Pequim e Nagano, 6 cidades em 5 continentes, numa transmissão simultânea e televisionada, da qual todos cantaram a ode à alegria. Extraordinária. Essa é provavelmente para mim a música mais perfeita que o ser humano já compôs, essa Nona de Beethoven.
Aí ele vai falar aqui, né, como essa música adquiriu um status, né, que inclusive ela ultrapassou, assim, políticas. Até os nazistas usaram isso aí em 1936 nas Olimpíadas de 36, comunistas, nazistas, de direita, de esquerda. Ela se tornou uma das músicas do século XX, né? Que ela foi redimensionada e muitas vezes ampliada no século XX. O próprio nome Beethoven atingiu um status de culto acima do de quase qualquer outro compositor clássico. O culto se expandiu por muitos níveis na cultura erudita, média e popular, na música, arte, televisão, filmes, né? Beethoven se tornou um ícone pop, né? Se tornou um ícone pop total, absoluto. Até nome de cachorro, como eu falei, né? Até nome de cachorro Beethoven se tornou. A imagem de Beethoven agora comercialmente viável demais é em si mesmo o tema de uma literatura relativamente grande. E nenhuma obra tem sido mais fértil em criar e sustentar essa imagem do que a nona, né? E ainda por cima a Ode à Alegria. A Ode à Alegria é baseada no Schiller, né? Aquele que tiver do Schiller. Como hino coral, ou seja, apenas a melodia, não o movimento elaborado e complexo ao qual ela pertence. A outra é a sinfonia como obra completa, um ciclo de grandes proporções em 4 movimentos, no qual o enorme final introduz as vozes solo e o coral no gênero sinfônico pela primeira vez. Visto como um todo, o plano dos movimentos da obra forma uma sequência progressiva, na qual os três primeiros movimentos equilibram um ao outro, mas também preparam o final e lhes confere muito do seu significado estético e estrutural. A composição de Beethoven para a primeira estrofe do poema de Schiller, que começa com Freude, Schöne, Gottesfunke, alegria, bela centelha divina, é considerado o centro desse finale, mas é igualada em significação por uma segunda parte contrastante no estilo radicalmente diferente, que estabelece o primeiro coro da Ode. Seid unschlung, Millionen, vós milhões, eu vos abraço. O tema e o texto do Freud, Schöne, Gottesfunke são finalmente combinados de forma contrapontística com os de Seid unschlugen Millionen para formar o grande clímax do movimento. O tema Seid unschlugen Millionen não tem nenhuma possibilidade de ser selecionado como hino cantável por grupos corais amadores, porque é melodicamente difícil e harmonicamente obscuro, e possui um tipo e um caráter completamente diferente. Em outras palavras, é uma importante característica da história moderna da nona sinfonia, no nível popular, que ela mal seja conhecida como uma sinfonia, mas que seja assim simbolizada por sua melodia mais famosa. Quer dizer, a nona, né? A nona ela é conhecida pela Ode à Alegria, que é o que o pessoal conhece, né? Mas você tem que escutar ela toda, tá? De importância. O rascunho de Beethoven para o final da nona sinfonia. Acima à esquerda, leem-se as palavras Presto, Bleit, Meliner. O Presto continua sendo o melhor fundamento. Aqui, ó. Olha só aqui, ó. Vendo? Rascunho do Beethoven. Ver se dá para ver. Ai. Ver se dá para ver direitinho. Isso é o rascunho, tá vendo? Vendo? Legal, né? Aí ele vai fazer aqui, o autor aqui vai dar uma geral, né, na nona, vai dar uma geral completa sobre como a nona, né, ele foi composta, né, como ela foi composta, vai explicar a música básica. A nona sinfonia caiu sobre os outros compositores sinfônicos do século XIX como uma avalanche. Como vimos anteriormente, depois de Beethoven, nenhum compositor sinfônico pôde evitar seu impacto, e muitos que não eram compositores sinfônicos ficaram fascinados por ela. Consideremos, por exemplo, as sinfonias programáticas de Berlioz, como o Haroldo na Itália, com suas reminiscências temáticas dos movimentos anteriores e sua culminante combinação dos temas principais, verdadeira característica de Berlioz. Numa veia mais literal, Mendelssohn escreveu uma aberta imitação da nona em sua Lorgesang, enquanto a obsessão de Wagner com a obra acompanhou toda a sua carreira. Mais tarde, obras orquestrais de peso em Ré menor, a quarta sinfonia de Schumann, a abertura Fausto de Wagner, a sinfonia Fausto de Liszt, a terceira sinfonia de Bruckner ou a sinfonia de Franck seriam inconcebíveis sem ela. A nona estabeleceu um precedente que permitiu a Mahler construir suas imensas estruturas sinfônicas com sua retórica da grande extensão e sua exemplificação do seu conceito de sinfonia como uma forma de arte que precisa ter algo de cósmico em si,
precisa ser inexaurível como o mundo e a vida. Não é surpreendente que nenhum grande compositor de sinfonias, desde Beethoven até o século XX, tenha escrito mais de 9, como se essa obra tivesse estabelecido um padrão virtualmente permanente. E não foi por acaso que a primeira sinfonia de Brahms, nós temos aqui, né? A primeira sinfonia de Brahms, a sinfonia de Brahms, a primeira, foi chamada a 10ª de Beethoven, ou que quando alguém apontou a semelhança entre a melodia central do tema principal do final e a melodia central da Ode à Alegria, Brahms teria dito: qualquer imbecil pode ver isso. Ao construir seu final como o mais abrangente e compacto dos movimentos da obra, com uma introdução lenta, um tema principal alegro, como um hino e um grande coral de metais perto do fim, Brahms, na verdade, restaurou a crença de que a tradição sinfônica estabelecida por Beethoven poderia de fato continuar. Mesmo assim, houve vozes discordantes, né? Gente que não gostou, né? Gente que não gostou da nona, falou mal da nona, disse que aquela música, assim, quase vou dizer assim, igual um sujeito falou uma vez sobre uma composição, né? Composição de um cara aí dos anos 60, disse que era a música para Disneylândia. Música para Disneylândia. Ai, ai. Vou fechar aqui, né? Vamos fechar aqui o finalzinho, né? Vamos pegar aqui o final do Beethoven, né? Aqui, ó. No capítulo 17, não vai ser no final do livro, mas vai contar sobre o final do Beethoven. Ó. 2 elementos da vida doméstica de Beethoven preencheram os últimos 10 anos como motivos persistentes de uma das suas obras mais importantes: o isolamento e a obsessão. À medida que seu ouvido se deteriorava, ele não podia mais compreender o que as pessoas diziam sem a ajuda de uma corneta acústica. Você vai ver isso no filme, né, ele usando a corneta acústica no filme. Cadê? E mesmo assim as pessoas de maneira precária. Acabou surgindo a necessidade de as pessoas escreverem um assunto. Ele escrevia num caderninho, né? Passar para a pessoa lia, ou ele falava e a pessoa escrevia no caderninho para ele poder ouvir. Aí ele vai falar aqui, né? Vai contar aqui como é que esse tinha um nome de cadernos de conversação, né? Era como ele conversava com as pessoas, né? Como ele fazia isso. O cara falou que o infeliz estava tão surdo que não podia mais ouvir o som celestial das suas composições. E mesmo assim, ensaiar em sua presença não era fácil. Com uma atenção cerrada, seus olhos seguiam os arcos, e assim ele era capaz de notar as menores flutuações no tempo ou no ritmo e corrigi-las na hora. No fechamento do último movimento desse quarteto Opus 127, Beethoven, né, ele estava agachado num canto, não ouviu nada, mas olhava com concentrada atenção. Depois do último toque do arco, ele disse laconicamente que permaneça assim. Foi até as estantes e riscou as anotações meno vivat nas 4 partes. Olha só, em 1817, Beethoven escreveu para Wilhelm Girard, um poeta amador, dizendo que suas doenças crônicas haviam piorado nos últimos 4 anos. Ele teve várias doenças em certos períodos de tempo, durante 4 meses no final de 1816 e início de 1817, novamente em 1819, e por muitas semanas em 1821 e 1822. No início de 1823, ele começou a ter problemas com a visão e sofreu com sintomas de resfriados e dores reumáticas, e começaram a aparecer sinais de icterícia manifestados pelo tom amarelo de sua pele. Suas cartas falam mais e mais sobre sofrimentos físicos e transmitem uma atmosfera de crescente enfermidade durante o período entre 1825 e 1826, quando estava trabalhando com intensa concentração nos últimos quartetos, a epítome de sua vida artística. Nos 3 anos anteriores à sua morte, em março de 1827, os intervalos entre as doenças se tornaram mais curtos, como Eduard Larkin explicou em seu equilibrado relatório sobre o histórico médico de Beethoven. Durante 1825, repetidamente, ele começou a parecer muito mais velho e sua pele se tornou permanentemente amarelada. Em dezembro de 1826, ele começou a sofrer de grandes sintomas de doença do fígado e sangramento intestinal. Os médicos não conseguiram encontrar tratamento adequado e ele morreu em 26 de março de 1827, depois de uma doença final de 4 meses. Sua progressiva instabilidade se tornou grotesca naqueles anos. Uma vez no início de 1820, quando saiu para uma caminhada, ele seguiu um caminho adjacente ao canal e finalmente, sem saber aonde estava indo e sem nada para comer, continuou caminhando até uma pequena represa do canal em Ungertor.
Confuso e cansado, começou a olhar através das janelas de algumas casas e, como estava vestido muito pobremente, alguns moradores alarmados chamaram a polícia. Quanto mais ele afirmava que era Beethoven, menos eles acreditavam. Você é um vagabundo! Beethoven não tem essa aparência, disse o policial e o prendeu. Finalmente chamaram o diretor musical da pequena cidade vizinha de Wiener Neustadt, um certo Herzog, que o identificou e então, com piedade e tristeza, eles lhe deram umas roupas decentes e o mandaram para casa. Do mesmo jeito, quando Beethoven foi visitar seu sobrinho Karl no hospital em 1826, foi confundido com um velho camponês por causa das roupas surradas e da aparência decrépita. Isso foi o final, né, do Ludwig van Beethoven, um homem, né, provavelmente o maior músico de todos os tempos, o homem que compôs 9 sinfonias, as maiores músicas de todos os tempos, as melhores músicas de todos os tempos. Uma vida, né, dedicada à música, vai terminar exatamente como eu relatei aí. É triste, né? Mas é isso, né? É isso. Se eu passar aqui só, né, que eu tirei aqui desse, do Otto Maria Carpo, né? O livro de ouro da história da música, né? Do Carpo, isso aqui, ó. Este livro que eu ainda vou fazer resenha, justamente este material aqui que ele vai falar do Carpo, ele vai falar do Beethoven, né? Eu separei algumas passagens aqui, ó, o Fidelio aqui, ó, antes aqui, tá vendo, ó? Isso aqui, ó, vai ser o próximo vídeo, hein, gente? O Fidelio aqui, ó. Consumação do século, Beethoven. Aí ele vai falar exatamente, vai contar as histórias que eu relatei aqui do Beethoven, vai dizer aqui, ó. Não nos precisa ocupar, isso aqui é o Carpo, hein? A origem flamenga dos antepassados de Beethoven, que foram naturais de Malines, pois o maior esforço de certos biógrafos germanófobos não conseguiu descobrir traços de música flamenga em sua obra. O Carpo era vienense, tá, gente? Ele era vienense, era austríaco e era provavelmente dos maiores fãs de Beethoven de todos os tempos. Ele vai falar aqui: tampouco nos precisa ocupar a mocidade passada em bom, triste, infeliz, porque o pai alcoólatra, quanto mais e brutal, o quis por força mestrar como um menino prodígio, a exemplo de Mozart. Mas Beethoven não foi menino prodígio, revelou cedo seu talento para fazer música, mas só se tornará digno de nota numa idade em que Mozart já tinha escrito a maior parte de suas obras-primas. A vida de Beethoven começou verdadeiramente quando, em 1792, se mudou para Viena, sua cidade adotiva. Ele vai fazer aqui, né, um apanhado geral daquilo que a gente já falou aqui. Como foi esse Beethoven? Mas custou muito. Beethoven não foi um homem de inspiração instantânea. Seus cadernos de notas, em que podemos acompanhar a gênese de muitas obras suas, demonstram que raramente aproveitou uma ideia musical assim como lhe ocorrera. Os temas passam por um lento processo de elaboração até se prestarem ao desenvolvimento na sonata forma, do qual Beethoven é o maior mestre. Sua própria evolução também foi das mais vagarosas. Se tivesse morrido como Schubert, com 31 anos de idade, seu nome não seria hoje mais lembrado por ninguém. Com 35 anos, a idade em que Mozart encerrou sua produção abundante, Beethoven ainda não tinha criado a maior parte de suas obras-primas. O que escreveu em Bonn tem apenas interesse histórico. Ele mesmo deu a primeira que escrevera, o número Opus 1. No ano de sua morte, chegou a Opus 135, produção muito menos abundante que a de Bach, Handel, Haydn, Mozart e Schubert. E como esse homem se tornou o maior de todos, né? Como foi possível isso? A própria história dele, né? Ele vai falar aqui, vai dar aqui uma geral, né? Vai falar do Fidelio, que eu vou depois, né? Futuramente eu vou pegar aqui o texto do Fidelio aqui. É um negócio impressionante, ó. Vai falar sobre a nona, né? Fundamental, a mesma mensagem é da única obra da última fase que se tornou realmente popular, a Nona Sinfonia em Ré menor, Opus 125, de 1823. Música é a revelação mais alta que qualquer filosofia, reza um aforismo de Beethoven. É a filosofia idealista de Kant, Fichte e Schiller, em que o mestre pensava. Um poema de Schiller é o texto do Soli e coros que formam de maneira inesperada e inortodoxa o último movimento da nona, a primeira sinfonia com a colaboração de vozes humanas. A esse colossal movimento vocal deve a sinfonia a popularidade. Durante decênios passara por obra esotérica que só poderia ser executada em ocasiões extraordinárias. Depois os wagnerianos interpretaram a nona sinfonia como obra precursora do drama musical do seu mestre, recorrendo à voz humana. Beethoven teria demonstrado que a arte sinfônica é insuficiente para manifestar todos os mistérios do universo. Teria indicado o caminho para Tristão e Isolde e Parzival, que tem no canal, hein, gente?
Desde então, o público sempre acessível às alusões literárias que facilitam a compreensão da música tem dado preferência marcada à nona sinfonia. Mas com toda admiração, não há motivo para tanto. Sempre preferimos a quinta e sobretudo a sétima sinfonia, pois o grandioso último movimento da nona, embora mais forte manifestação da eloquência beethoveniana, é algo inorganicamente acrescentado. A obra é híbrida, mas esses argumentos não valem evidentemente contra a dolorosa tristeza do andante, o humorístico gigante do scherzo e sobretudo o primeiro allegro, que é o maior movimento sinfônico de Beethoven. Isso aqui falado pelo... Isso aqui tem mais de 10 páginas, está falando sobre Beethoven. Se você tiver interesse, história da música da Idade Média ao século XX. Isso aqui é promessa que eu ainda vou fazer uma resenha sobre este clássico do Carpeaux, né? Otto Maria Carpeaux, este clássico aqui. Gente, Beethoven, a vida e a música do Lewis Lockwood, essa obra que tem aí de leitura, deixa eu ver aqui quantas páginas para você ler. Ela tem 557 páginas, mas ela se divide exatamente entre a vida e também sobre a obra completa, opus por opus, sinfonia por sinfonia, piano por piano, vai estar aqui completo. Gente, brigadão, até a próxima semana que vem, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, eu falei um pouquinho sobre a vida, a música e a vida de Beethoven, uma resenha sobre Beethoven. Valeu? Curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Se você chegou até aqui, muito obrigado mesmo. Compartilhe esse vídeo, passe esse vídeo adiante. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Até a próxima.